Olá! Bem-vindos, eu sou a Carol Ziles, de Fortaleza, Ceará. Olá, bem-vindos! Eu sou a Carol Ziles, aqui do Ceará, para mais uma live Cervejeiras em Mares Nordestinos. Hoje conversando com a Tânia, de São Luís do Maranhão. Tudo Tudo bom, bem? Tânia? Tudo Olá, jóia? tudo certo? Tudo Tudo bom, e bem? você? Tudo jóia. Que bom. Bem-vindo, pessoal que está entrando agora. Nós vamos começar mais uma live do projeto Live Cervejeiras em Mares Nordestinos. Hoje eu falo com a Tânia e hoje eu falo com o último estado do Nordeste, que é o único que eu ainda não tinha conversado com ninguém ainda, Maranhão. Foi difícil achar os contatos para chegar alguém, para conseguir alguém, e fiquei muito feliz quando eu encontrei a Tânia, porque além de ser cervejeira no Maranhão, ela tem uma história muito rica. Já trabalhou na Ambev, na Brahma, né? Passou por Isso. vários lugares. Foi para o Japão estudar, então ela tem muita história para contar. É, Essa é a última semana do projeto, então a gente termina. Amanhã eu converso com o sommelier João Filho, daqui de Fortaleza, um dos precursor no trabalho de sommelier daqui. Depois eu converso na quinta-feira com o Diogo Decalti, de Pernambuco. Sim. Na sexta-feira, a Lorena Lopes, da Confradelas, conversa com o Fernando Chaves, meu marido, que também é cervejeiro, e nós estamos inaugurando uma cervejaria aqui em Fortaleza. Ele vai contar um pouquinho mais sobre isso. E no sábado, especialmente, a gente nunca fez live no sábado, essa vai ser a primeira. A Hanna Moreira vai conversar, ela que vai me entrevistar para a gente fazer contar um pouco dos bastidores do projeto. Vão ter sido 20 lives ao todo, então tem bastante coisa para contar. Quem tiver perguntas para fazer para a Tânia, quiser colaborar aí, a Tânia trabalhou na Psyu também, ela vai contar. Sim. Tô louca para saber. Alguém já lembrou aqui, Francisco. Francisco E quem Rocha. quiser fazer perguntas, pode fazer aqui nos comentários. Se eu deixar passar, ou eu vou fazer mais para frente, ou me pergunta de novo aqui, que uma hora eu vou fazer as perguntas, tá certo? Tânia, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer falar contigo. Me conta um pouquinho, Tânia. Vamos começar como a gente começa todas as lives. Voltando lá atrás, o que fez você começar no mundo da cerveja? Quando eu me formei em 94, né, em engenharia de alimentos, tinha uma entrevista para a Brahma, que antigamente a Ambev se chamava Brahma, e aí a entrevista foi na faculdade. Quer dizer, a faculdade anunciou que teria uma entrevista pela Ambev e a gente fez uma. Desculpa, a gente fez uma entrevista em São Paulo, era o dia de aniversário de São Paulo. Então foram recrutados para trabalhar na Bev mais de acho que oito paulistas para trabalhar na unidade de Fortaleza, que é a unidade da cervejaria Astra, lá no Papicu. E daí existia um curso em Vassouras, né, que era de praticamente 3 anos, e aí era um curso que eu gostaria de fazer, porque durante o meu estágio, né, antes de me formar, eu fazia um estágio na Ovo Maltine de Resende. Eu ouvia muito falar desse curso em Vassouras. Era um curso bem restrito, só para quem realmente trabalhava em cervejaria. E aí eu tinha uma vaga pela unidade que eu trabalhava, que era em Fortaleza, e só que essa vaga foi para uma pessoa que tinha mais idade, e aí eles escolheram, então, o Ricardo. E aí eu insisti, eu sempre fui muito insistente, então eu pedi se não tinha mais uma vaga. E surgiu essa vaga, e aí eu fui junto com o Ricardo para Vassouras, e a gente iniciou então esse curso se não me falar a memória, em junho de 95. E aí Então foram. a cerveja apareceu na sua vida como uma oportunidade de trabalho, não era uma coisa que você perseguiu muito. Ela veio como uma.
Ela veio com uma Caiu do oportunidade de céu. trabalho, veio com uma oportunidade de trabalho, né? E ainda é, né? E sempre foi um mercado mais para homens, né? Tanto é que eu fui uma das primeiras Sim. mulheres a rodar turno em cervejaria. Não existia mulher que eles chamavam antigamente de técnico, o cervejeiro, né? E aí a turma era de, se não me falha a memória, 60 pessoas e éramos 3 mulheres. Então nós somos as primeiras mulheres da América do Sul a ser cervejeiras lá pela Escola de Vassouras. E aí esse Arrepiei. curso, Que massa, que legal. Que honra falar com você. Muito bacana. e aí E tem uma você plaquinha, né? morava em Vassouras? Você morou em Não. Vassouras esses 3 anos? Não. Esse curso era custeado Hum, pelas empresas, né? Que na época era Brahma, Antártica e Kaiser. Então era um curso custeado pelas empresas. As empresas elas mandavam a cada 3 meses os trainees, né, para Vassouras para fazer esse curso. Então a gente viajava a cada 3 meses, ficava 3 meses em Vassouras, não, desculpa, um mês em Vassoura, depois retornava e ficava 3 meses treinando na fábrica. É um curso chamado Dual, entendi. com a chancela da Dames, né, de Munique. Então a prova final foi aplicada pelos alemães. É bem assim, foi bem tensa no final do curso, né? Que você tem que fazer as provas pelo Senai e também pelo Instituto. Que legal! É. Como era ser uma das únicas mulheres nesse meio? Se hoje a gente batalha tanto ainda por espaço nesse meio cervejeiro, que ele é muito masculino, eu fico É. imaginando como devia os desafios que você enfrentou. Como foi isso? Existia piadinha, brincadeira, Na verdade, a gente descrença? descrença talvez assim que existia muita pressão, né? E sempre foi na produtividade, mas assim eu sempre tive como objetivo terminar esse curso, né? Então foi o que me fez realmente sempre continuar. Teve muita gente que desistiu Ficou também durante o focada. curso, fiquei bastante focada. E aí depois desse curso em Vassouras, a unidade a unidade de Fortaleza, ela foi desativada, né? Meu marido foi transferido então para São Luís. E numa das visitas que eu vim fazer aqui para ele, eu acabei fazendo uma entrevista nessa empresa que o Francisco falou da Psyll. E lá a gente iniciou a fábrica praticamente do zero, formulação e tudo, e eu fiquei lá por 12 anos. Nós fizemos uma Uau! marca também, é uma marca bem conhecida aqui no estado, né? Chama-se Psyll Refrigerantes. Então, e agora, aí depois disso, depois da Ambev foi Psyll, depois da Psyll, e durante esse tempo todo eu sempre gostei muito de estudar, né? Acho que novos conhecimentos sempre é bem-vindo, então eu fiz meu MBA, fiz meu mestrado em Lisboa, e depois eu fui para Manaus, para essa consultoria, que é a Amazon Bebidas, e voltando de lá, a gente recebeu uma proposta de consultoria que acabou virando uma sociedade na Cervejaria Dona. Hoje nós somos em 4 sócios, né? E o sócio fundador é o Diogo Simons, que é um alagoano, que ele é bem visionário e ele viu que tinha oportunidade de ter uma microcervejaria aqui em São Luís, e nós somos a primeira, então, da ilha. Que massa! É. Quando você trabalha nesses trabalhos todos, qual que era a tua função? Você sempre trabalhou na produção diretamente Eu fui da ou na produção. qualidade? Quais são? Como é que na Ambev? O que você fazia lá? Tá. Na Ambev, sempre foi chão de fábrica, né? E depois disso, na Psyll foi produção, mas depois de 4 anos eu assumi a gerência geral, então já comecei a ver mais a parte de gestão, por isso que eu fiz o meu MBA em gestão, porque era uma parte, a gente é formado em engenharia, e essa parte de gestão a gente não tem tanta formação. Então, vendo essa Tá. necessidade, né, de fazer análises financeiras e tal, eu fui fazer o MBA em gestão empresarial, depois eu acabei indo para o mestrado, que foi oferecido, então, era um mestrado conjunto, né, a FGV, do Rio de Janeiro, junto com a Universidade Nova de Lisboa. E aí eu comecei a ficar mais na parte administrativa de gestão.
E Tá. voltando para a dona, na verdade acabo fazendo as duas coisas, né? Gestão, produção e vendas, né? Eu gosto muito também da área comercial, acho que eu descobri isso, né, quando eu estive na Psyll. Eu sempre achei que eu era de fábrica, que engenheiro tem que ficar dentro da fábrica, né? E uma das coisas que o proprietário sempre me falou, Tânia, você tem que começar a ir para o mercado. E aí eu aprendi e gostei muito, né? Hoje eu faço bastante também a área comercial. Eu acho que é a Que parte de legal. networking, eu gosto muito disso, né? Relacionamento. E a gente vai se descobrindo, né? Porque você é engenheiro que você vai ficar só chão de fábrica, né? As pessoas colocam a gente nos quadradinhos, né? Porque você é engenheiro, Isso. você tem que ficar quietinho lá no chão de fábrica. Ah, porque você é de humanas, então você vai fazer as vendas. E na verdade a gente vai se descobrindo mais plural ao longo da vida, né? Isso é E aí muito legal. quando você tem uma empresa, você acaba sendo muito generalista, né? Não, mas uma empresa pequena, que a cervejaria, ela é uma empresa ainda pequena, né? Ela cresceu bastante, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Muito trabalho pela frente. Conta um pouquinho então da dona. Ela foi pioneira no mercado de você, de São Luís. Ela é uma cervejaria artesanal, né? E qual Isso. é o foco da dona de 2017, né? Que ela abriu. De lá para cá, o que vocês descobriram do mercado? Se mudou, não mudou? Se Uhum. confirmou como é que vocês pensavam no início? O que vocês averiguaram ao longo da experiência de vocês? A gente começou trabalhando B2B, principalmente ponto de venda, né? Então, julho de Tá. 2017, a gente fez colocou chopeira e começou a vender em pontos de venda. Isso fez com que o produto ele fosse aceito, conhecido. E aí, então, 2017 até 2018, dentro do nosso plano de negócio, foi o foco ponto de venda. E Tá. 2019, a gente falou, ó, vai ser o ano, então, do delivery, que é o B2C. E aí a gente já estava praticamente 50% delivery, 50% ponto de venda, quando veio agora o Covid e hoje a gente é praticamente 99% delivery. É o B2C, a gente vende Uau. direto para o consumidor final. Essa transição, então, foi importante para agora vocês conseguirem encarar e conseguir A gente já dar tinha feito certo. Vocês. investimentos em chopeiras, né? Porque eu acho que para você ir para o C, você tem que ter um investimento muito grande em chopeira. Então, para delivery tem que ter investimento em chopeira. Na verdade, para a cervejaria artesanal crescer, a gente não consegue crescer tanto com a cerveja, né, de garrafa, mas muito mais com o chopp, porque ele entrega muito mais sabor. Ele, para mim, assim, não dá nem para comparar a Você cerveja do consegue chopp. agregar mais valor, né? O consumidor percebe um mais valor agregado no chopp, eu Sim, acho, né? sim, Eles elogiam Vocês muito, né? entregam o delivery de vocês, vocês entregam tanto barril com chopeira, ou vocês entregam growler pet? Qual, Não. qual é o forte do delivery? O nosso forte é o barril com chopeira, praticamente, eu posso Tá, dizer que é 100% barril com chopeira, né? tá. E a gente está tentando alguma coisa de delivery de garrafa, mas ainda a gente não tem equipe para fazer isso. Então tem que fazer uma coisa bem planejada, montada, né? E também pretende fazer Sim. com growler, mas a gente precisa ter gente para atender, né? Porque o growler é como se fosse um iFood, um Uber Eats, né? Você tem que ser rápido, né? Exatamente. É. Vocês têm. A dona hoje está com qual capacidade de produção, Tânia? Ela pode chegar até 30 mil litros. 30.000. Mas vocês estão. É. Antes da Covid, vocês estavam produzindo mais ou menos quanto? Ela varia muito, porque é muito sazonal, né? Então, assim, Ah, tá. no período em dezembro, quando tem as festas, o delivery ele acaba vendendo bem, tem muita confraternização, e os pontos de venda também, porque são férias, né? Então, a gente planejou a fábrica para isso, né? E estava planejando Tá. mais Vocês, ampliações, vocês mas dependem de turismo. Qual é o percentual de turismo né, a importância do turismo? Vocês, o foco de vocês também é turismo ou só turismo público não, local? a gente não faz ainda visitas guiadas na fábrica, porque a gente estava preparando também a fábrica Tá. para isso, né?
Então, Tá, ainda não fazemos visitas, fazemos algumas visitas, mas é quando algum bar, um ponto de venda que é treinamento, a gente faz visitas, né? Mas, assim, tá. visitas guiadas ainda não, mas muita gente pede. E São Luís ainda não é como Fortaleza, tem esse forte em turismo. Tem Barreirinhas, Lençóis Maranhenses, né, que é muito, muito bonito. Acho que é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Mas a gente ainda não conseguiu chegar no nível de turismo que Fortaleza tem, né? Acho que Fortaleza, o Ceará, ela nasceu para o turismo, né? É. Maranhão, ela é bem diversificada, assim, tanto é que a vegetação daqui é bem diferente do Nordeste, né? Ele é meio norte, né? Ele lembra muito o norte. Tá muito na transição, né? É. E aí, assim, a gente não consegue E focar ainda muito em turismo para cerveja. A gente consegue ter uma aceitação muito boa em eventos. Então, o que tá. faz todas as cervejarias daqui da região crescer, né? A gente faz os eventos com todas as cervejarias que tem aqui, são 8 cervejarias, né? Então, a gente consegue fazer isso junto entre ciganas e registradas no mapa, acho que dá em torno de 8. A gente consegue fazer os eventos que a gente consegue patrocínio do Sebrae, do Sim de Bebidas, do próprio Secretaria de Indústria e Comércio. O governo do Maranhão também nos ajuda bastante. A gente, algumas parceiras também, como a Água, chamada Mar Doce, também que nos patrocina, e a gente consegue, então, fazer os eventos. E aí a Que divulgação é legal. muito grande, depois os eventos começam a crescer São também, eventos o cervejeiros. delivery. Vocês estão produzindo bastante evento cervejeiro na cidade, é isso? Isso, a gente faz o St. Patrick's, né? Tá. Também faz o festival de cerveja maranhense, Oktoberfest, e a gente consegue fazer também no final do ano outro festival. Cada período tem um nome, né? Mas em média são 4 festivais por ano. Agora a gente deu uma parada em Fantástico. função do Covid, né? Mas a gente não fez, a gente fez um St. Patrick's bem pequeno, e não fizemos nada em julho, outubro a gente não sabe como é que vai ficar, né? Então não tem nenhum projeto assim. E a gente também consegue fazer um trabalho bem legal nos arraiais. Ano passado a gente ficou praticamente quase 30 dias no arraial e assim vendeu muito. Então é bem legal, assim, fez com que o produto ficasse bem conhecido, todo mundo conseguiu. Existia um local só para as cervejarias poderem fazer a venda. Que Então, legal. existe um setor só das artesanais. Você disse que são 8 cervejarias aí em São É, Luís, né? isso. É, vocês são bem unidos? Existe pelo que você falou, vocês organizam esses eventos juntos? É, vocês conseguem crescer juntos, discutir, debater? Existe alguma associação ou não? A gente não tem nenhuma associação. A gente está tentando montar alguma coisa da Abracerva, mas aí a Abracerva, Legal. para ser, acho que você Tem que ter precisa no de pelo mínimo menos. 10. Então, a gente acho que dá para fazer junto com os Biopub, com as Tap House, né? Então, a gente ainda tá para montar alguma coisa, mas assim, em função também do Covid, acho que na semana que a gente falou, vamos montar, a gente acabou que parou Agora tudo. tudo parou, não tem Agora jeito, tudo né? parou, Mas assim, a gente é bem unido, a gente consegue fazer tudo isso, cada um fica com alguma tarefa, né? Tem a cervejaria, o Alessandro, ele fica praticamente com a organização, que ele é da do Lobos, a Quadra 66 também ajuda, mais o Alessandro, o Rude, né, que você convidou, que é da Medworth, também ele fica bastante com essa Sim. parte de planilha, parte financeira, o Índio também. E eu fico. Aí tem a Optus, né, que também faz a parte de organização, e eu fico com a parte de patrocínio. Eu vou atrás dos Ah, patrocínios você para vai fazer poder. a Porque lábia não com o tem como. pessoal. Porque não tem como sem esses patrocínios fazendo festival, porque ele é muito trabalhoso e caro, né? Eu super te entendo, Tânia. A gente, quando organiza o congresso, a gente tem eu faço parte de um grupo feminino de cervejas aqui, que é a Confradelas, e a gente organiza esse congresso, que é o mergulho na cerveja. Sem Certo. patrocínio, sem parcerias, ele é inviável, completamente inviável. E Uhum. o pessoal fala, né? É trabalhoso fazer. É trabalhoso pra caramba. E mais trabalhoso é justamente esse ficar em busca, né, das parcerias Uhum. certas. Porque também não adianta alguém cair de paraquedas e querer fechar parcerias que não fazem Uhum. sentido, né?
O Francisco está falando Então eu por que não o Sim de entendo. Bebidas, né? O Sim de Bebidas também sempre nos apoia, né? E eu também faço parte da diretoria, então Ah, o Sim de Bebidas ele tem um papel muito grande, ele tem um projeto muito grande também, né? Para as artesanais. qual é a expectativa do Sim de Bebidas? O que o Sim de Bebidas está imaginando para o mercado do Maranhão? Conta um pouquinho sobre o mercado de vocês aí. Você falou de O lençóis Sim de Bebidas maranhenses. Existe produção? Vocês conseguem chegar no interior e no litoral, em todo o litoral, no estado inteiro? Ou é muito ó, concentrado em São Luís ainda? tá, falando assim de bebidas, ele tem um projeto muito grande, né, de fazer uma cervejaria para que todos, acho que os ciganos possam ir lá no local e fazer essa cerveja, Que né? Só que é um legal! Uma projeto bem cervejaria caro, coletiva. uma coletiva. Só que para poder fazer com que esse mercado ele cresça, né? Mas é um projeto bem Tá, caro, então acho que eu acredito que está na mão do governo do estado, né? tá. É, com relação a até onde chega, né? Abrangência. Abrangência, né? Uhum. Existe uma cervejaria bem grande que chama da Octus no Imperatriz, né? Que acho que ele já vem do Goiás e tem tipo uma filial, né? Em Imperatriz. Mas ele é bem Tá. grande, ele já tem um volume que não dá nem para comparar com as artesanais daqui, da capital. E aqui na capital a gente não consegue levar muito para o interior, porque é chopp, né? Assim, como o foco maior é chopp. Tá. Então, assim, a gente consegue fazer algum trabalho em Barreirinhas, né? Tem um parceiro nosso que tem restaurantes e bares, então ele leva para Barreirinhas. Mas é porque toda a logística é ele que faz. Então, por isso que dá certo. E tem algumas cidades também, como Turiaçu, como Chapadinha também, que esse pessoal ele é bem guerreiro, sabe? Eles me mandam vir buscar no táxi, naquelas vans, né? Uau. Aí eles, para chegar lá é uma saga, viu? Não é fácil. E aí eles conseguem colocar o chopp da dona nos interiores, mas não é nada assim, eu tenho um distribuidor nas cidades, algumas cidades maiores do interior e faço a venda. Ainda que precisa de investimento, né? Se você for fazer delivery no interior ou abrir um ponto de venda, tem que ter investimento, tem que ter giro. Sim. E o nosso chopp, ele tem uma validade assim de uma semana, né? Então o chopp tem que girar em uma semana. O Tem foco dias de que vocês, então, você tinha me falado por telefone, é a Pilsen, certo? sim, Vocês têm outros estilos além da Pilsen ou é só Pilsen? a gente faz Pilsen, aí faz também uma IPA, tem Tá. também a flor de vinagreira, que é com a flor de hibisco, né? Então ele é bem vermelhinho, faz muito sucesso. A gente vende no restaurante, que é um parceiro nosso, chamado Flor de Vinagreira, no centro da cidade, né? Então, aí vai muito Foi uma turista. parceria com o restaurante? Sim, Que tem ele o falou que mesmo nome? isso, ele falou que ia inaugurar, eu já estava meio que desenvolvendo alguma coisa, né? Aí eu falei, então vou fazer o chopp com flor de vinagreira. E aí eu mandei Que só 20 legal. litros, e aí no primeiro mês ele vendeu muito. Então, assim, foi um sucesso. E as pessoas vão em função da cor, o restaurante também, o Francisco e o Danilo, eles trabalham muito bem a marca deles, né? Então, e num local que já é praticamente o ícone, né, da área do Reviver, que é uma área antiga, né, de patrimônio cultural da humanidade. E aí eles estão num restaurante que é bem antigo, com o nome agora Flor de Vinagreira. E aí vai muito turista e todo mundo gosta, né? Então a gente tem a Pilsen, a IPA, a Flor de Vinagreira, a Hopi Lager, que é essa da... vou até mostrar as minhas garrafinhas. Essa daqui é a Mostra, por Pilsen. favor. Não dá para trazer o barril, né? Essa aqui é a Pilsen. Daqui é a IPA, certo? E aqui Certo. é a Hope Lager. Eu não trouxe a garrafinha da Flor de Vinagreira, porque a gente ainda não, a gente já tem rótulo tudo, mas ainda não lançou, porque está esperando reabrir o restaurante, que vai abrir só dia 29/6. Essa aqui é a Hope Lager, é uma parceria com esse empório chamado Tribal. Tá. E a gente fez, então, uma marca exclusiva para eles, é uma Hope Lager, né? É uma pilsen mais lupulada, bem gostosa, assim, ela é muito elogiada. E a gente Que também tem um bacana. chopp chamado Amarilo Lager. E
E aí, assim, a gente não faz mais em função de que quando chega o verão, a Pilsen, ela puxa toda a produção, né? Então, todos os tanques ficam praticamente tomados pela Pilsen. E vocês sempre tiveram garrafa ou a garrafa veio depois? Não, a garrafa veio depois, assim, a gente, alguns sócios falavam, não, vamos lançar a garrafa. Aí falavam, não, mas o shopping entrega mais. Aí damos um prazo, acho que a gente lançou a garrafa em maio de 2019. Ela não é tão antiga. Uma pergunta, como trabalhar a marca, como trabalhar o marketing, a imagem, o conceito da cervejaria, quando você não tem rótulo? Porque o shopping não tem rótulo, né? É, Como vocês trabalharam essa questão, assim? eu acho que É difícil. a gente contratou uma empresa, na época, chamada 712. Então, ela desenhou a persona, que eu não sei se ela está aqui. Ela está aqui, ó, bem A aqui, ó. dona. A A dona. dona. Então, assim, todo mundo reconhece a dona por essa persona, né? Que é uma deusa grega. Então, ela foi desenhada e aí a gente começou a trabalhar, então, a persona e a logomarca da dona, Instagram. E aí vieram os rótulos. Mas como você falou, na cerveja não tem rótulo, né? Como é que você trabalha, né? No A gente show, trabalhou... é uma coisa que eu sempre pensei. Cervejaria que depende de chopp, eu imagino que tenha muita dificuldade de criar uma marca na cabeça das pessoas. Porque a pessoa não tem esse elemento visual, né? Você pode até fazer um copo personalizado para entregar, colocar logo na chopeira que você aluga, entrega com seu barril. Mas se a pessoa vai beber isso num bar, por exemplo, ou num restaurante, ela não vai ver nada disso, porque ela vai ver um copo com o líquido, né? Como é que você trabalha essa imagem? Acho que o dono do ponto de venda é um dos grandes parceiros, né? Então, trabalhar o garçom, dono do ponto de venda. Então, tem alguns pontos de venda que iniciaram conosco. E como acho que o que mais surpreende no chopp é o sabor. Então, fica aquela memória, né? Nossa, que produto é esse? O que é? De onde veio, né? Todo mundo acha que vem de fora, né? E assim, essa memória... E o boca a boca é muito forte. Eu vejo assim, pode fazer Instagram, o que for, Facebook. Mas a gente diz que o melhor cervejeiro é o consumidor final. Então, se a nossa Pilsen, ela agrada ao consumidor final, a gente vai mantê-la como ela sempre foi. Então, não adianta assim, vamos criar vários sabores. Nesse momento, a gente não está pensando em aumentar demais também as versões, porque todo mundo diz que o que paga conta é a Pilsen, né? E a gente faz, os nossos produtos são todos puro malte. A única matéria-prima da fábrica é a cevada malteada, né? O lúpulo, a levedura e a água, né? Então, você que teve experiência em grandes indústrias e já está no mercado aí há bastante tempo, você observa diferenças nesse período em relação à produção? Mudou muito o mercado mudou demais, né? Mas especificidades do chão de fábrica, da produção, dos insumos, mudou alguma coisa nesse tempo que você acha relevante? Você pode repetir? Porque, assim, repete aí, por favor, a pergunta. Tá, vamos lá. Não, você está há bastante tempo no mercado cervejeiro, você sempre trabalhou você trabalhou muito tempo na produção. Você viu alguma evolução ao longo do tempo, dos meios de produção, de como se faz cerveja? Ou a gente ainda faz cerveja do mesmo jeito desde os anos 90? Então, nos anos 90, o foco não existia, na verdade, não existia as pequenas, né? Acho que quem fazia era em casa, porque tem descendência alemã, mas, assim, o que mudou, por exemplo, no Curso de Vassouras era focado apenas fazer Pilsen, uma Weissbier, só, esses dois tipos, né? Porque o que vendia realmente era uma American Lager, né? E, então, hoje eu vejo que os custos estão voltados para existe sommelier de cerveja, vários tipos de estilos de cerveja, né? Então, o que mudou foram os estilos que acho que os americanos, né, fizeram muito isso, né? Acho que tem a escola belga também, né? Então, eu vejo que o que mudou foram os estilos, mas acho que a parte de produção sempre, o conceito, a base são as boas práticas de fabricação.
Não adianta você, eu vou fazer um mosto hoje, vou largar por 20 dias, quando você chegar vai estar tudo pronto. Não acontece isso. Não, não Monitorar os dá. tanques diariamente, você tem que degustar. Tanto é que, assim, todos os dias tem alguém na cervejaria, porque não pode ficar sem ninguém, né? Então, durante o período aí da quarentena, do lockdown, uma das coisas que nos preocupou muito foi isso, né? Como é que a gente ia se locomover, né? Se os fermentadores, os maturadores estavam com produto, né? E Porque até aí, queda como de... vocês fizeram? A gente ficou uma equipe, né? Fazendo esse Tá. trabalho. Meu marido, ele treina uma pessoa, né? Uma não, tem várias pessoas, mas Uhum. tem uma pessoa... Tem o Carlos, que é um trainee, né? De cervejaria e tudo. Que ele fica lá e faz todo o trabalho. Inclusive a gente, eu e meu marido, a gente faz cerveja em casa há muito tempo e fazer Pilsen é difícil, é a mais difícil, Muito. porque o É pessoal mais fala, difícil. IPA. Cara, Colocou é muito lúpulo, fácil mascara, você né? esconder, exatamente, É. você mascarar os off-flavors todos. A Pilsen, Uhum. se ela não tiver muito bem feita, a gente percebe assim a quilômetros de distância, né? Isso. Então, assim, fazer uma pilsen realmente, mas assim, acho que é um aprendizado, né? Todo mundo tem que ir tentando. A cerveja é a mesma coisa, né? Tem que ir tentando até acertar, né? Cerveja em garrafa, né? Uhum. É isso. E E vocês têm para pretensão. Desculpa, fala. você estava falando sobre mercado, né? Acho que o mais importante é manter o relacionamento com o ponto de venda, divulgar em eventos. É um trabalho assim que você não faz da noite para o dia, né? Você tem que trabalhar bastante. Assim, depois você entra nesse mercado de cerveja artesanal, você trabalha muito, porque você trabalha 24 horas. Enquanto as pessoas estão se divertindo, né? A gente está trabalhando, por quê? Porque a gente faz o trabalho do entretenimento, né? Fazemos festas, Exatamente. fazemos eventos, então a gente acaba trabalhando praticamente 24 horas. E os pontos de venda também, né? Eles fecham 2, 3 horas da manhã e você tem que estar sempre atento, porque pode dar problema numa chopeira. Então é Vocês dão isso. esse suporte? Porque tem cervejaria que simplesmente vende e o problema depois é do ponto de venda ou é do cliente. A Vocês gente tem têm um sistema de tem, suporte? a gente tem, na verdade a gente tenta criar vários, Oh, desculpa. a gente tenta criar vários formas de suporte, né? Tá. Tem uma pessoa que dá assistência técnica, ele é exclusivo para isso, só que também ele não é de ferro, né? Tem hora que ele também tem que se repousar. Claro. Aí tem os nossos plantonistas, que a gente vê que não adianta você fazer delivery e não ter plantão. Então a gente também tem nossos plantonistas, tem gente da área de vendas, então também dá suporte. Eu também dou suporte quando nenhum deles acho que atende o telefone, acaba tocando o meu. Então, assim, e é uma coisa assim que se o produto é o único produto da festa, é o chopp, como é que eu vou deixar de fazer com que ele não tome mais o chopp, né? Então, realmente tem que ter assistência técnica. E a gente investe muito em mão de obra, né, em equipe, para poder não ter falhas, né? E esse curso que eu fui fazer no Japão, que se chama Monozukuri, né, é Sim. justamente para isso. O foco é a satisfação do cliente, né? Evitar falhas. Então eu ia te perguntar, esse curso no Japão, ele tem é uma metodologia, não é? Pelo que eu entendi, um conceito? Ele é de melhoria contínua. Tá. Entra tudo, né? Kaizen 5S, de como por que os carros japoneses são os melhores, né? Considerados até então, né? Considerados melhores, porque eles aplicam toda essa metodologia. Existem métodos, né, de trabalho. Lá existe método até para fazer reunião, existe método de dar feedback, existe É, método. Até a forma como que você se bom. comunica tem uma metodologia. Eu não Ó, conhecia, conheci lá, chama-se Horenso. Horenso, Horenso, olha, é, que que é interessante. O o nome Fernando, do espinafre. meu marido, a metodologia dele para fazer reunião é pegar umas cadeiras bem ruins, sabe? Para botar na sala de reunião, para o pessoal ficar incomodado e a reunião ser rápida. Tô brincando. É a metodologia nossa de reunião aqui. Fazer reunião de pé, para não ter que, para ser rápida. Tem que ser reunião rápida e produtiva, né? Só que, como a gente é Exatamente. mulher, acho que acaba não sendo produtivo.
É difícil. É difícil. Ô, Tânia, olha, a Rejane tá perguntando aqui, minha grande amiga. Você já meio que falou, mas, enfim, ela tá perguntando qual é o maior consumidor de vocês? É o PDV? É o bar? E aonde vocês enxergam que está o É, maior consumo? então, já foi PDV, né? Mas em função quando entrou no período do Covid, a gente estava 50% PDV e 50% delivery. Então, e aí agora, hoje é só praticamente delivery. O único PDV hoje, Tá. nós temos 3 PDVs que a gente atende, né? Que são as Coffee House que vendem growlers, né? E o Rude, né? Que você falou com ele, ele é um dos nossos clientes hoje. Sim, da Medworth. E Mas ele tá. passando essa Hum, pandemia, como é que vocês acham que vai ficar o mercado de vocês? acho que o PDV ele vai começar dia 29/6, vai começar aos poucos. O Tá? mercado vai precisar de muita parceria nossa e deles também, né? Porque eu acho que é mão de duas vias. E aí, assim, vai começar aos poucos, todo mundo tá com medo, né? Então não vai ter aquele Sim. consumo das pessoas sentarem numa mesa e beberem até, sei lá, 2, 3 horas da manhã, né? Vai ser uma coisa mais reservada. Então Vocês eu têm não vejo. espaço para vender em supermercados aí? Existe cerveja artesanal maranhense chega em supermercado? A gente está no Empório Fribal, que ele é um açougue com um empório, né? Então a gente Tá. tá no empório, a gente está fazendo cadastro numa rede de supermercado, em 2 redes de supermercado, né? Mas ainda não evoluiu porque as reuniões são virtuais e acaba que. Mas a gente já está com o cadastro pronto, mandamos material para degustação. Mas, assim, para entrar em supermercados, a gente precisa. O tempo de você conseguir cadastrar e tudo não é uma coisa assim, ó, chegou, amanhã você está com o produto na prateleira, né? Leva, às vezes, anos, né? E depende muito do teu empenho, né? De como é que você se relaciona, como é que você consegue fazer com que ele sinta a necessidade do produto, nosso produto na prateleira, né? E dizem que é uma coisa que você tem que negociar muito também, porque É, eu eles acho que ganham no volume, né? Normalmente a margem da é gente para menor. supermercado é menor, né? Tem que fazer as Assim, contas. eu sou conselheira da Associação de Supermercadistas daqui, porque quando eu trabalhei com refrigerante, né, eu fazia parte do Uhum. conselho da mulher e tal, tal, tal. Então, assim, eu faço parte do conselho da massa, então não tenho tanta dificuldade de entrar junto com os supermercados. Mas, assim, a gente ainda Ótimo. tem que trabalhar bem o chopp para poder trabalhar a cerveja, né? A gente adquiriu uma envasadora Vocês recentemente. pasteurizam? Isso. A princípio, até pensei em fazer cerveja viva, né? Mas aí a cadeia de logística um pouco mais complicada e a gente acabou pasteurizando. Mas Até o assim, chopp ou só a garrafa? não, só garrafa. Pasteuriza só a garrafa. Por Chopp, isso que o chopp chopp tem uma não. semana de validade só. Tá, Você não vai entregar o que tá. a gente, o que é o nosso foco, né? O sabor, né? O frescor, o O sabor. frescor, o sabor, isso. Olha, o 2000 Cervejas está perguntando: tem alguma cervejaria artesanal que é a inspiração ou modelo para você? A gente. São aquelas cervejarias do sul, né? Que cresceram bastante, né? Já estão acho que há 10, 15 anos no mercado, né? Mas acho que tem várias, né? Que eu vejo que assim fizeram o nome, né? Invicta, Bode Brown. Que legal. Então, A Daniela Carfan está perguntando: ela Tânia, estudou há comigo. preconceito? Ah, legal. A gente falou um pouquinho sobre isso, Daniela, no começo. Há preconceito ou machismo nesse mercado para você como proprietária de uma cerveja? A gente falou um pouco quando você estava falando que você era estudante, uma das primeiras Aham. mulheres a estudar cerveja lá em Vassouras e entrar como chão de fábrica mesmo. Hoje, como é que você sente isso? Eu acho assim que eu não vejo essa dificuldade, né? Acho que depende muito de como é que você se comporta, como é que você você se comporta perante as pessoas, né? Então, assim, eu não sinto essa diferenciação de ser mulher no mercado cervejeiro. Eu acho até, como você falou, né, uma admiração, né? Eu gosto de inovar, eu gosto de ser sempre, assim, né?
diferenciada no mercado. Então, acho que é bem legal isso. É um desafio bem legal. Eu gosto. É uma adrenalina, né? Sim. Como é o público feminino de cerveja em São Luís? Vocês têm bastante público cervejeiro feminino ou Sim. ainda é muito Não, tem bastante masculino? gente que gosta. E quando elas gostam, elas são bem fiéis. Mas tem muita gente que Que gosta, a legal. gente vê isso nos festivais, assim. No festival a gente conhece muito o nosso público, né? E assim, Sim. sempre estão em casais e tal, e é bem legal. Bacana. E assim, no Então, Dia dos Namorados, agora a gente fez um kit muito bonito, sabe? E elas uhum. adoraram, assim, acharam muito legal, porque tem 2 garrafinhas de cerveja, tem uma taça, uma tulipa, abridor, ficou muito bonito. E assim, Vocês têm elas também souvenirs. temos. E elas também querem ganhar, sabe? Falar, olha, eu também quero. Legal. Não, pois é, eu tinha um bar aqui em Fortaleza, e quando chegava perto dos namorados, essas coisas, vinha muita menina comprar presente pro namorado. E eu falava, É. pô, dá o toque pro seu namorado vir comprar presente pra você também aqui, né? Afinal, Uhum. cerveja é para todos. E a gente vende na loja camiseta, boné, viseira, taça, chaveiro, abridores. A nossa taça, ela é Legal. muito assim, todo mundo gosta, porque tem a persona da dona, né? Então, Ah, e nos a bares, dona, você disse que a inspiração da dona, ela é uma deusa grega, é isso? é a deusa Ceres, a deusa dos cereais. Dos cereais. É, Certo. Massa. Vocês têm planos de expansão, Tânia? De sair daí do Maranhão, de chegar em outros estados? Ou por vocês estão enquanto, felizes aí? a gente ainda não conseguiu trabalhar, acho que nem a ilha direito, né? Então a gente pretende trabalhar primeiro a cidade aqui para poder sair, né? Mas assim, essa semana teve Tá. gente de Brasília pedindo, falou, eu sou de Brasília, eu gosto muito da dona, como é que eu faço? Aí uma amiga minha falou, lá em Paraupebas também querem, e aí como é que a gente faz, né? Mas eu acho que a única forma que tem realmente de transportar isso é na cerveja. Só que a gente No show, na garrafa, né? na garrafa. A gente tinha a primeira enchedora nossa era uma enchedora que já veio junto com a fábrica, né? Era de um bico. Agora que a gente foi pro ainda manual, mas semiautomática, né? De 2 bicos. Mas assim, ainda a gente não está focando tanto em cerveja, né? Tá. Porque os custos são altos, né? A gente traz embalagem de Recife. Aí o frete acaba que é 50% do valor da garrafa. Então, aí você armazena a garrafa, fica o capital parado por um tempo, porque se a gente vai trazer, não vai trazer 1 ou 2 pallets, né? Tem que Traz um trazer pouco caminhão mais. um pouco mais de pallet, Fechado é. não dá, né? Mas se eu vender um caminhão fechado, eu fico feliz no ano. só, de, só de consumir um pallet É, já fica feliz, né? Mas é que isso. é o problema nosso aqui também, conseguir equalizar aí esse custo de frete, porque tudo aqui no Nordeste é complicado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha, eu sempre faço essa pergunta por conta do projeto, que é focado no Nordeste. Você acha Ah. que a dona poderia estar em qualquer lugar e ela seria a mesma? Você acha que ela tem algum componente, é, alguma coisa ali né, na alma da marca, ou na produção, nos insumos, que tem esse DNA maranhense? Acredito que assim, a gente nunca fez sem ser nessa nossa cozinha, né? Essa cozinha está com a gente já há quase 3 anos, né? Mas a gente nunca fez sem ser com ela. Não sei se é essa cozinha, mas assim, acho que tudo como a gente verificou, né, nesse curso que eu fiz no Monozukuri, quando você tem padrão, né? Você tem tudo escrito, né? É muito difícil você não manter o mesmo sabor. Antigamente o pessoal falava de água e tal, mas hoje se corrige, né? Então não vai ter tanto impacto, né? Acho que mantendo o padrão da matéria-prima, mantendo as condições de trabalho, de qualidade, de especificação, né? Durante o processo, eu acredito que não tenha tanta armazenamento também, estocagem, né? Não tenha tanta Então, não tem, diferença. para vocês não tem essa questão da identidade nordestina, de fazer uma cerveja do Nordeste ou do Maranhão.
A gente Vocês fez a flor procuram de uma coisa mais vinagreira. uma ideia, um conceito mais internacional mesmo, né? De É, lei de pureza, de. então, a gente fez a flor de vinagreira justamente por ser um produto que aqui tem arroz de cuchá, que é com a folha da vinagreira. Então a gente acabou. Tá. Aí até pediram também para fazer um chopp com a folha da vinagreira, né? A gente tentou, mas não ficou muito legal, não. Mas vamos ver se a gente vai conseguir aprimorar mais um pouco. Mas a gente faz algumas coisas regionais, que é a flor de vinagreira. A gente queria fazer algumas coisas também com matéria-prima daqui, assim como tem a Magnífica, né, que utiliza a mandioca, né? Eu acho que é uma matéria-prima que está aqui, que a gente consegue trabalhar bem. Mas a gente ainda não fez nenhum teste ainda. Fica para o futuro. Mas eu acho que é uma coisa bem E interessante. dificuldades de São Luís? A gente falou um pouco da questão logística. Que outras dificuldades você identifica que você tem por estar no Nordeste, especificamente por estar no Maranhão? Vantagens e desvantagens da sua localização. Eu acho assim que a competitividade aqui é bem menor que no Sul e Sudeste, né? Até talvez Centro-Oeste. Então, assim, não existe tanta concorrência. Mas, ao mesmo tempo, a matéria-prima tem um custo maior. Então, e pelo fato da gente ser o primeiro, assim, acho que ficou meio que na memória assim, das pessoas, né, no recall, que é uma cerveja artesanal legal. E as outras também vieram junto, né, depois e estão fazendo coisas bem legais também, né? Mas eu acho que ser a primeira, fazer um trabalho bem legal com o consumidor final, que seja com o seu cliente no ponto de venda, isso acaba que fica gravado, né? Então acho que o importante é talvez seja ser o primeiro. Então eu acredito nisso também. É isso. E de estar no Nordeste, eu gosto muito do Nordeste, eu acho que é a segunda marca que eu venho trabalhando, então assim, eu não sei se, eu fico me imaginando como é que eu seria em São Paulo, né? Porque eu nasci em São Paulo. Mas assim, o meu trabalho todo, sempre, depois que me formei, foi no Nordeste. Foi 4 anos aí em Fortaleza e o restante aqui no Maranhão. Então, eu acho assim, eu sou muito grata ao Nordeste, principalmente ao Maranhão, né? Porque acho que profissionalmente eu me fiz aqui. Então, eu sempre defendo muito as coisas daqui, né? Daqui do Seu Maranhão. marido é cervejeiro também, né? Ele é de São Paulo também? Não, ele é do Ceará. Ele é do Ah, ele é Ceará. do Ceará mesmo. Ele é do Ceará. Ele trabalhou muito tempo E na trabalhou fábrica de Fortaleza. Na Brahma do 38 anos, né? Papicu. É, trabalhando Agora, para me Papicu. conta uma coisa. Existe uma lenda urbana. Eu cheguei em Fortaleza em 2013. De uma tal de cerveja salgada da fábrica do Papicum. Você que estava internamente lá, você sabe dessa história? Que teve Quando uma eu vez que, por cheguei, alguma razão, saiu uma cerveja salgada por causa da é, água. foi porque teve uma grande seca. Isso foi antes de eu chegar lá na cervejaria, e teve uma grande seca e a tubulação que trazia água de um local bem distante, acho que a mais de 120 quilômetros de Fortaleza, passava por Uau! um lago que era salobre. E aí a água absorveu esse sal, né? E acabou que saiu essa cerveja que chamavam de cerveja salgada e que não precisava do tira-gosto, né? Porque já vinha salgada. Pois é. Eu acho genial. E Muito, ainda muito isso ainda divertido. se perdura, né? Porque eu ouvia falar isso há 20 anos atrás, né? Até mais, Não, né? eu 25 cheguei aqui em anos. 2013 e já ouvi várias vezes essa lenda, assim. Não, mas aconteceu realmente mesmo. E ficou, né? Eu só ouvia isso, porque teve uma vez que saiu, a Brahma saiu salgada da fábrica do Papicu e eu não É. sabia mais detalhes da história. Achei Aham. curioso. Quando você falou, trabalhei na Brahma do Papicu, eu falei, agora vou saber essa história direito. Mas quando eu cheguei já tinha acontecido. Lá tinha muitas E histórias, assim, você, era muito interessante. como é que é trabalhar numa grande indústria cervejeira, Tânia? Porque assim, como eu estou inserida no meio das artesanais, existe muito né? Dificilmente a gente conhece ou conversa com pessoas da grande indústria, da Uhum. Ambev, Heineken. Com Heineken até a gente
a gente tem, tem mudado muito essa visão. Acho que hoje a gente Aham. tem, conheço bastante gente que trabalha na Heineken, na Bev e tudo mais. Mas como é trabalhar numa grande indústria de cervejas assim? Você consegue ter a visão do todo ou você fica muito específico num lugar? Da forma como eu fiz o treinamento, né, praticamente 3 anos, eu conheci para Uhum, todas as áreas, desde as da utilidades, e só não fui para a área de suprimentos, que não tinha nada a ver com a fábrica, né? Suprimentos era uma outra área, né? E logística também. Mas, assim, você acaba tendo uma visão total do processo. uhum, Só que quando você vira um empreendedor, né, como você também está se tornando, você precisa ter uma uhum. visão global, porque você precisa fazer compras, você precisa adquirir matéria-prima, você precisa ter um plano de negócio, eu acho que isso é importantíssimo. É, ano passado eu fui fazer o curso de Monozukuri, mas em 2017 fui fazer o curso de empreendedorismo e sucessão, que foi também na JAICA, onde eu fiz todo o plano de negócio da dona, né? Então você precisa ter todo um Tá. planejamento e você não aprende na faculdade a fazer um plano de negócio. Então, importantíssimo conhecer do negócio, importantíssimo saber interpretar uma DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, porque você todo mês você tem que saber, ó, como é que eu fui. Não adianta, lá depois de um ano falar assim, ixi, eu não estou bem por isso, por isso, por isso. Então você precisa saber precificar. A área de cerveja, você tem que saber muito da parte tributária, porque é uma das a carga tributária é altíssima, né? Então, existe, não só para cerveja, mas para as bebidas, existe um negócio chamado distribuição tributária, que não é fácil de calcular, né? Mas assim, é necessário você entender. Então você tem que saber um pouco de planejamento tributário, tem que entender de finanças, tem que entender de compras. E isso você não aprende numa grande empresa, você sendo da área produtiva, né? Muito difícil. Entendi. Tem que também conhecer o básico, que seja da parte de qualidade, laboratório, microbiologia. Tem que entender de boas práticas de fabricação. Aí você tem que ir para a área comercial e logístico também. Então, você faz um MBA na Ufa! prática. É um MBA na prática, né? E dentro de Para grandes quem tá, empresas para você quem não tá tem isso. começando, para quem tá começando, que nem eu, por exemplo, construindo uma cerveja agora, a gente tem várias pessoas que acompanham as lives aqui que estão nesse processo de pensar ou pensando em já é cervejeiro caseiro e tá pensando em criar uma fábrica e tal. Como você acha que uma pessoa que não é da área de administração consegue adquirir esses conhecimentos todos que você falou tão necessários para fazer a gestão de uma cervejaria? Tem o É Sebrae, na né? prática que se aprende? É numa consultoria? Ou é fazendo um MBA? Qual você acha que é o método O mais meu, o meu eficiente? método foi a empresa que eu trabalhei por 12 anos, né? Assim, a Ambev me deu toda essa base, né? Hoje, acho que essa coisa do senso de urgência, agir como donos, isso também tem o que é nosso também, né? Acho que a gente carrega um pouco disso, mas a Ambev tem tudo isso, eu tive essa formação por ela, né, de cervejeira. Aí depois eu fui para uma empresa regional que praticamente a gente acabou fazendo também um MBA na prática, né? Eu fui para todas as áreas. Então, assim, eu acabei. E aí, ao mesmo tempo, paralelamente, eu sempre estudei bastante, então isso ajuda, né? E sempre me interessei muito pela parte tributária e financeira, que eu acho que você não pode dizer assim, eu sou um excelente cervejeiro, eu vou beber cerveja, sei fazer vários estilos, mas eu não quero saber de administrar, da parte Ver financeira, administrativa, números. gestão de pessoas tem que saber, porque eu acho que você só constrói uma empresa se você tiver pessoas, equipe. Então você leva 5 a 6 anos. Então acho que tem que ter o tripé assim, né, de gente, de gestão e fábrica, né, que é o chão de fábrica. E às vezes a gente acaba deixando um pouco essa parte do chão de fábrica, mas é a base de tudo, porque o consumidor final vai estar bebendo aquele chopp que você fez no chão de fábrica. Só que ao mesmo tempo tem No que estar fim, sabendo, tem que no fim tudo isso é por causa de um produto, né? e Que tem que ser aí, assim, produzido. existem várias formas de você poder, o que eu tenho que fazer para poder ter êxito numa cervejaria, né? É importante ir para um Sebrae, pedir assessoria, não, acho que não é caro. A gente fez parte do projeto chamado Alimentos e Bebidas e eles forneceram várias ferramentas, né? Então, assim, tem o Sebrae, tem os consultores. Então, assim, consultor.
consultor também depende, né? Que tem uns conhecidos, né? Eles cobram um pouquinho mais, né? Mas é o preço, né? Mas é isso. Então, assim, E no MBA, você aprendeu valendo? Você aprendeu coisas sim, que você sim. realmente utiliza? Eu utilizo praticamente Tá. tudo que eu me interesso hoje pela parte de controladoria, finanças, foi pelo MBA, porque eu não tinha nem noção como é que interpretavam DRE, balancete, como é que fazia custo. Porque antigamente você não precisava fazer custo do produto, né? Porque a inflação te Uhum, corrigia automaticamente, né? E você ditava o uhum. preço pelo mercado. Mas não, você tem que ter custo, tem que ter isso fechado todos os meses. Tânia, tomei um susto agora que eu vi que faltam 5 minutos para acabar o nosso tempo. Só 5 minutos. Eu vi que eu Passou tenho. voando. Eu vi algumas Ah, pessoas, né, que acho que até já saíram, não sei, mas assim, a Rosângela, a Alice. Rosângela, ela é a sogra da minha enteada, e a Alice eu conheci ela no curso no Japão, que é de Curitiba, não, acho que ela é de Maringá. O legal. Neto também de Fortaleza. Você conhece o Neto Sommelier? Não, outro Neto. Não, mas acho que o Neto que entrou aí, acho que não é o sommelier, ele é cervejeiro também, Ah, trabalhando no tá. Ambev. Ele mora em Que Fortaleza. legal, que É. legal. Ó, o 2000 cervejarias, uma última pergunta aqui, tá perguntando, no Nordeste tem eventos cervejeiros que visam unir forças em divulgação? Sim, né? A Tânia até já comentou sobre isso, que eles organizam eventos para somar forças das cervejarias de lá. Aqui em Fortaleza acontece também bastante. Agora não, Aham. obviamente, né, com o corona, mas respondendo a pergunta dele, da minha É. parte, sim. Tânia, É. você Ah. tem 4 minutos aí para responder, menos de 4 minutos para responder aí, se quiser, a pergunta do Dos 2000 eventos? cervejas. É aquilo que eu te falei. Aqui são os É eventos aquilo, né? de. Tem gente que eu vejo que sai daqui também para ir no mergulho da cerveja. Acho que no retrasado, né, que você fez, eu vi gente saindo daqui, acho que foram tipo 2018, 2018, isso. E o Magno Veras é o meu genro, tá mandando tchau. que legal. Então, eu vou agradecer, então, todo mundo que passou por aqui. Nós estamos com 20 pessoas conectadas agora, mas foi passando um monte de gente aí pela live. Então, eu queria Certo. agradecer todo mundo que participou. Tânia, queria muito te agradecer. O que O você nosso tempo está precisar acabando. também, o que você precisar Eu também, se puder, achei importante, né, você poder compartilhar os conhecimentos, né? Estou à eu super disposição. agradeço, porque eu aprendi muito com essa live. Em 1 hora eu já aprendi um monte. Vamos continuar em contato. Ó, a minha filha, Biasca, tá batendo palmas. Oi, Biasca. Obrigada, querida. Gostou da conversa? Dá vontade de ficar mais Daniela, um tempão, né? Daniele de Araraquara. Ah, não, mas ela é de Rio Preto, minha Ah, amiga. que legal. Ela adora Bem-vindos, cerveja pessoal. artesanal. Flávia Rebeca, minha enteada, também adora a dona. Muito bem. Você bebia cerveja? Você gostava de tomar cerveja antes Sim, quando a gente vai trabalhar numa. Você perguntou como é que era numa grande empresa. Quando a gente entra, né? É assim, todo final de dia ou sexta-feira tinha a saideira, né? Então era Que obrigatório. delícia. Todo mundo tinha que A, beber. a gente entra sem beber e sai acostumado já, né? Essa é uma das partes boas, né? De trabalhar com Ó, a cerveja. Cleia, a Cleia a Cleia é de Fortaleza. O marido dela que Que trabalhou bacana. bastante tempo na Ambev, nossa Legal. amiga. Sim. Obrigada, viu, Legal. Cleia? Tânia, Ah, temos 1 minuto para acabar. Se você quiser fazer a sua despedida, fica à vontade. tá, obrigada pelo convite, né? Agradeço também ao Rude, né, que fez a Que te indicação. indicou. É muito legal. E prazer em conhecer e espero que você. Obrigada a todo mundo pela paciência, né? Que é 1 hora. E assim, eu espero que você tenha um grande sucesso. Como é que chama a cervejaria? K, o quê? Capitosa. 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 Então, Cabeça grande. Capitosa. cabeça grande é cearense, né? Total. É teimosa. Cabeça grande, teimosa. Eles são arretados, né? Eu gosto muito, eles são Arretado. bem aguerridos, né? Um pessoal assim, que por isso que o Ceará tá onde tá, né? Então é isso. Exatamente.
Então tá. Tânia, obrigada. Amanhã eu converso no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Converso com o João Filho Sommelier. Na quinta-feira eu converso com o Diogo Tá. Chiaradia da Ecaute. Na Aham. sexta-feira, Lorena conversa com o Fernando Chaves. E no sábado é comigo a entrevista. A Hanna vai Tá me certo. entrevistar. Eu vou Já tá acompanhar na também. contagem aqui. Venha. Tá. Vai cair agora em 20 segundos. Obrigada, Tá. pessoal. Valeu. Abraço, Massa São Luís, Abraço. Carol Gonçalves. Então tá, obrigada. Até mais. Tchau, 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 tchau. pessoal. Valeu.